Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outro setor da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. – 9 de dezembro de 2022. Jair Bolsonaro fala sobre a derrota nas urnas 40 dias depois de encerrada a eleição. Não reconhece o resultado do pleito. Rumina com apoiadores de seu chiqueirinho diante do Palácio da Alvorada as saídas que lhe restam. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral e o que foi anunciado pelo TSE. Nós estamos lutando, quando falo nós, sou eu e vocês, pela liberdade até daqueles que nos criticam. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa que suas leis sejam efetivamente cumpridas. Nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui em nossa pátria. E hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. Eu só posso ser feliz se vocês também forem felizes. E devemos pensar exatamente dessa maneira. Qual o futuro do Brasil? Não vou falar do outro lado político, mas qual o futuro do Brasil? Nunca é tarde para acordarmos e sabermos da verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Temos sangue, carne, osso, sentimentos. E o que aconteceu? Aconteceu algo que a gente não esperava, de umas condições normais. Aconteceu. Nunca vi no mundo o povo ir à rua para um presidente ficar. Eu só vi, ao longo de 67 anos, o povo ir às ruas para tirar presidente. Nunca vi para ficar.
primeiro presidente derrotado nas urnas numa tentativa de reeleição em toda a história do Brasil, falou de seu insucesso eleitoral justamente no dia em que a seleção brasileira jogaria as quartas de final da Copa do Mundo com a Croácia. Assim como Bolsonaro, o time da CBF e do técnico Tite perdeu nos pênaltis. À luz de tudo o que ia acontecer mais à frente, em 8 de janeiro de 2023, soou como uma senha convocatória, uma espécie de apito de cachorro. Trapaça, a saga do jornalismo na política. Temporada 2, Os Golpes do Bufão. Uma reportagem em podcast de Luiz Costa Pinto, em parceria com a Tímpano Audio Design, em 5 episódios baseados no livro O Procurador, de Luiz Costa Pinto. Este é o episódio de número 4 desta temporada de Trapaça. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, sugiro que pare, volte e ouça a nossa reportagem a partir do episódio 1. É preciso recuar alguns dias no calendário de 2022 para compreender o que se passava. 20 de novembro. 3 semanas depois da vitória de Lula no segundo turno, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, reuniu um extenso grupo de amigos no Bar dos Arcos, subsolo do Teatro Municipal de São Paulo. Era seu aniversário. Estavam ali personagens e personalidades diferentes e divergentes. Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa dos petistas Lula e Dilma Rousseff, e também ministro da Justiça e do STF, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, que relatou a denúncia contra a cúpula do PT na Ação Penal 470, celebrizada com imprecisão histórica como mensalão. Cássio Nunes, um dos ministros do STF indicados por Bolsonaro. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e então presidente do TSE. Jorge Oliveira, coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal e ministro do Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente que se despedia do cargo. Fábio Faria, então ministro das Comunicações do governo que terminava. Toffoli disse a alguns dos presentes que atuava para amenizar as tensões entre o presidente eleito, Lula, e o derrotado, Bolsonaro. Numa das conversas, o aniversariante declarou que seu objetivo era, abre aspas, impedir um acirramento na relação que agite ainda mais manifestações golpistas de bolsonaristas inconformados com o resultado eleitoral. Fecha aspas. O jornal Folha de São Paulo registrou a inconfidência. Àquela altura, Nelson Jobim já havia recusado o convite feito por Lula para voltar ao Ministério da Defesa. Recusou, mas chancelou a escolha do ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, para o cargo. Toffoli recebeu mais de um informe alertando-o da persistência de um, abre aspas, aparelho golpista, fecha aspas, em Brasília, mesmo depois de terminada a eleição. Levou-os a sério. Augusto Aras recebeu as mesmas advertências e atuava ativamente nos bastidores para, segundo me disse, fazer com que o ainda presidente Jair Bolsonaro acatasse o veredito das urnas. Toffoli e Aras confiavam nos relatos dando conta da existência de movimentações golpistas.
trocaram ideias sobre os alertas, dados a eles por fontes militares, e combinaram de passá-los adiante. O objetivo do, abre aspas, aparelho golpista, fecha aspas, flagrado em movimento pela dupla, era impedir a diplomação de Lula e gerar perturbações sociais no país. Aras chamou à sua casa os amigos Rui Costa, ainda governador baiano, e Jacques Wagner, senador pela Bahia. Contou a eles o que ouvia e foi enfático. Sugeriu aos dois que propusessem à equipe de transição antecipar a diplomação do presidente eleito. Aquilo poderia desarticular os preparativos para a intentona golpista. Toffoli, por sua vez, procurou o colega de STF, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e também o general da reserva, Gonçalves Dias. G. Dias, como general da reserva é conhecido, estava encarregado da segurança pessoal do presidente eleito e da família dele. Toffoli reforçou os apelos para antecipar a diplomação de Lula de 19 para 12 de dezembro. – 28 de novembro de 2022. Uma semana depois do aniversário de Toffoli no Bar dos Arcos. Ao receber lideranças políticas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a antecipação de sua diplomação no TSE. Ela se daria em 12 de dezembro. Lula pediu que todos os interlocutores vazassem a informação ao saírem da conversa. A assessoria do TSE confirmou a antecipação na sequência das entrevistas no escritório da transição de governo. O derrotado Jair Messias Bolsonaro continuava em silêncio, recluso no Palácio da Alvorada. Parentes e os poucos ministros que tinham acesso a ele diziam que estava deprimido e padecendo de uma erisipela que lhe deixava feridas purulentas nas pernas. Nós estamos nesse momento com imagens mostrando o que parece ser uma tentativa de invasão no prédio da Polícia Federal em Brasília. Essa informação chega de Brasília. O que seria uma tentativa de invasão no prédio da Polícia Federal em Brasília. A gente vê homens da Polícia Militar, vemos homens também do grupamento de choque da própria corporação, da PF, chegando agora ao prédio da Polícia Federal em Brasília. As imagens são fortíssimas, mostrando carros pegando fogo no estacionamento do prédio. Quem tem essas informações e pode começar a aprofundar o que nós estamos acompanhando nessas imagens é o nosso repórter Nolan Roberto, que fala ao vivo de Brasília. Nolan, boa noite. Boa noite para você, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Márcio, era uma manifestação em frente ao prédio da Polícia Federal. São pessoas vestidas de verde e amarelo que tentaram destruir carros. Na verdade, segundo as primeiras informações da própria Polícia Federal, seriam pelo menos 10 carros que foram destruídos por essas pessoas. 3 deles acabaram pegando fogo, atearam fogo nesses veículos. E por conta disso, evidentemente, a Polícia Federal desceu com a tropa de choque, atirou com balas de borracha e também bombas de efeito moral. Existe uma confusão e por conta dessa confusão, Márcio, eu estou a aproximadamente 800 metros desse prédio da Polícia Federal, aqui em frente do hotel onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a partir do momento dessa confusão lá no prédio da PF, a segurança aqui também já foi reforçada. Inclusive, agentes da Polícia Federal pediram inclusive que a imprensa comece a se desmobilizar aqui em frente, porque a coisa pode ficar mais perigosa, inclusive para nós jornalistas. Então a gente está aqui em frente, já chegou tropa de choque
da Polícia Militar do Distrito Federal aqui, inúmeras viaturas também da Polícia Federal. Daqui a gente ouve tiros e também bombas de efeito moral a todo tempo. A gente consegue ouvir aí, Márcio, sirenes passando a todo momento aqui próximo de onde eu estou. A segurança então está reforçada aqui. Qualquer momento a gente volta com mais informações, mas sobre o prédio da Polícia Federal teriam sido pelo menos 10 carros destruídos, 3 deles pegaram fogo. A gente viu o momento em que o caminhão do Corpo de Bombeiros também foi enviado até o local para apagar esse fogo por lá. 8h40 da noite de 12 de dezembro de 2022. O âncora Márcio Gomes, da CNN Brasil, chamou um plantão extraordinário do repórter Nolan Roberto. Havia eclodido um badernaço no centro de Brasília, mais precisamente na via N2, diante da sede da Polícia Federal, a poucos metros do complexo de hotéis Brasil 21, onde estava hospedado Lula. Horas antes, no fim da manhã, Lula havia sido diplomado como presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. O badernaço começou às 7 da noite, sem qualquer repressão da Polícia Militar do Distrito Federal ou mesmo da PF. 3 carros que estavam estacionados em frente à sede da Polícia Federal foram destruídos pelo fogo. 5 ônibus foram incendiados. Diversos botijões de gás cheios foram distribuídos em pontos estratégicos do local, que pode ser considerado uma espécie de centro expandido de Brasília. Pareciam estar prontos para serem detonados como bombas caseiras de dispersão. Os atentados, descoordenados, se iniciaram com o ousado pretexto de resgatar do prédio da PF uma personagem esquisita, absolutamente lateral no contexto todo, ligada a produtores rurais do Mato Grosso. Essa personagem se apresentava como cacique chavante e pastor evangélico. Era José Acácio Tsererê Chavante. Ele tinha sido preso a pedido da Procuradoria-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes por causa do inquérito que apurava disseminação de fake news e tentativa de abolição do Estado Democrático. Na manhã seguinte, a âncora Viviane Costa e a repórter Natália Fruit, do SBT Brasília, já traziam explicações plausíveis para o caso. O governo do Distrito Federal ainda não identificou responsáveis, mas a suspeita é de que parte do grupo pode ser de apoiadores do governo Bolsonaro. Natália Fruit. A reportagem acompanhou o momento que os apoiadores de Bolsonaro que estavam aqui em frente ao Palácio da Alvorada começaram a deixar o local ainda na noite de segunda-feira. Parte das pessoas que estava aqui usou megafones para pedir que os manifestantes se deslocassem até um shopping que fica bem próximo onde está a sede da Polícia Federal. Eles passaram a deixar aqui a residência oficial da presidência assim que souberam da prisão do cacique Tsererê Chavante, determinada pelo Supremo Tribunal Federal depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. Estranhamente, ninguém foi preso por aqueles atos de terror. Anderson Torres, o ministro da Justiça, que na reunião do golpe, lembram dela, de 5 de julho de 2022, que está devidamente documentada e editada no episódio 3 dessa reportagem podcast? Então, ele jantava em um restaurante a menos de 2 quilômetros da sede da Polícia Federal. Sequer se abalou e não foi até lá. A PF estava sob seu comando funcional. Perguntado sobre aqueles atentados, o general Augusto Heleno, ainda ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse que o badernaço ocorreu em área fora de sua alçada. No dia seguinte ao badernaço de Brasília, o procurador-geral Augusto Aras foi ao encontro de Dias Toffoli. O ministro do Supremo Tribunal Federal estava cabisbaixo, triste. Depois da diplomação de Lula como presidente eleito,
ele tentou se aproximar do petista para pedir desculpas por ter criado uma série de obstruções para que o petista comparecesse ao enterro do irmão Valdemar da Silva, o Vavá, em 30 de janeiro de 2019. À época, ex-presidente e cumprindo sentença ilegal, prolatada contra ele pelo ex-juiz Sérgio Moro, Lula anotou o gesto como um dos mais hostis contra si e saídos de alguém, como Toffoli, que tinha sido seu assessor direto e que ele havia nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Na manhã daquele 13 de dezembro de 2022, Aras foi acalentar Toffoli e dar a ele mais uma chance de remissão do que Lula via como traição. O procurador-geral perguntou ao ministro do STF se ele ouvira boatos segundo os quais Jair Bolsonaro não passaria a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. Repetiria o gesto covarde e vergonhoso do último dos generais ditadores, João Figueiredo, que saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto em 15 de março de 1985 e não transmitiu o cargo para José Sarney. Dias Toffoli confirmou que sim, que ouvia aqueles boatos. Suspeito que seja verdade. Também tive a mesma informação. Se ele não passar a faixa, é melhor que não esteja nem em Brasília, nem no Brasil. Aras respondeu a Toffoli já traçando uma ideia dos próximos passos que Bolsonaro daria. Para ficar no campo semântico das lutas de boxe, lembra delas? Do primeiro episódio desse Os Golpes do Bufão? Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sugere a Dias Toffoli para manter Bolsonaro constantemente subjugado sob o golpe do clinch? Então, para seguir a metáfora criada por FHC, o procurador-geral e o ministro do Supremo precisavam dizer ao derrotado que ele teria de descer do ringue, democraticamente. Combinaram promover uma conversa reservada com Bolsonaro. Fábio Faria, ministro das Comunicações, marcou um jantar para a noite de 18 de dezembro, um domingo, em sua casa, num condomínio do setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, em Brasília. Além de Faria, Jair Bolsonaro e dos dois idealizadores do encontro, chamaram o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que levou de contrabando um deputado paulista, Gilberto Nascimento. O deputado foi porque deu carona a Nogueira no dia do jantar. Bolsonaro compareceu com o inseparável tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens da presidência. Bolsonaro estava desolado. Chorou em alguns momentos. Nos poucos intervalos em que pediu a palavra, externou o temor de ser preso no curso das ações relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Disse ter medo da possibilidade de prisão de alguns de seus filhos. Revelou, sem usar palavras diretas, que se arrependia de ter disputado a presidência. Segundo ele próprio, só pôs o nome à disposição da campanha de 2018 porque não tinha chance de vencer. Aproveitando-se de uma deixa da conversa, Aras pôs o bode das Forças Armadas dentro da sala de jantar. Presidente, o senhor sabe que não existe essa história de chefe supremo das Forças Armadas, não sabe? E que, na hora H, militar profissional atende à ordem do comandante de sua força. Não existe essa história de meu exército, minhas Forças Armadas. Ante a afirmação do procurador-geral, fez-se um silêncio incômodo. A iluminação bruxuleante dava ao ambiente a atmosfera de uma casa noturna. Bolsonaro encarou Aras como quem não entendia o que o outro dizia, mas sabia exatamente qual era o recado dado ali. Definitivamente, rolava um drama king. O ainda presidente levantou e pediu a Faria, dono da casa, para usar o escritório. De lá,
chamou isoladamente Dias Toffoli e Augusto Aras para conversas fechadas. Ao sair do escritório, ao encerrar as duas conversas, proclamou aos presentes: "Não estarei no Brasil no dia da posse do Lula. Não vou passar a faixa a ele. Vou para o exterior." Fábio Faria e Ciro Nogueira receberam a missão de definir um destino para o chefe. Como se sabe, acabou sendo Orlando, nos Estados Unidos, onde se localiza a Disneylândia. O bufão, que dizia tocar o terror como comandante supremo das Forças Armadas, estava indo curar as feridas da Alma e da Erisipela no parque de diversões, junto com o Pateta, com os irmãos Metralha, com o João Bafo de Onça e com o Capitão Gancho. Ciro Nogueira cuidaria dos trâmites burocráticos. Mauro Cid recebeu instruções para se dedicar à evasão de Jair Bolsonaro de Brasília. O vírus do golpismo e da anarquia dentro das forças militares e nas franjas dos quartéis, porém, estava irremediavelmente inoculado na sociedade brasileira. Informações que chegam agora no Departamento de Jornalismo da Rádio Itatiaia. Muita atenção! Uma ameaça de bomba no estacionamento externo do aeroporto de Brasília mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O Pedro Nascimento tem as informações. Muito boa tarde, Pedro. Vamos para Brasília, gente. Atenção, tem notícia grave lá de Brasília. Notícia urgente. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Você estava sabendo? Não? Vem comigo. Forças de segurança e um grupo antibomba esteve no local. O repórter, atenção, estão lá nesse momento. Yuri Ascar tem as informações para você. Dá uma olhada no pessoal antibomba lá, ó. No gramado. Yuri, que gramado é esse? Onde é que foi isso? O que está acontecendo? Boa tarde. – 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. George Washington de Oliveira Souza, um pequeno empresário paraense que frequentava o acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano de Brasília, acionou uma bomba caseira confeccionada com dinamite. Ele a colocou num caminhão-tanque estacionado num posto de gasolina dentro do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Era um ato terrorista. Raras vezes, atentados como aquele, uma bomba no terceiro aeroporto mais movimentado do país, na véspera de Natal, havia sido registrado em território brasileiro. A bomba incendiária explodiria a 7 dias da troca de comando no governo. George Washington apoiava Jair Bolsonaro. Preso, disse estar inconformado com o resultado da eleição. Foi levado até o aeroporto JK por um ex-funcionário de Damares Alves, recém-eleita senadora. Assim como o badernaço de 12 de dezembro, era uma forma de produzir caos social e político e chamar a tal GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ainda com as Forças Armadas sob o comando de Bolsonaro. Deu errado de novo. Você está ouvindo Os Golpes do Bufão, segunda temporada das reportagens em podcast Trapaça. – 29 de dezembro de 2022. Uma coluna de informações políticas do jornal O Estado de São Paulo, assinada pelas repórteres Júlia Lindner e Beatriz Bula, registrou de raspão a relevância do jantar na casa de Fábio Faria.
Sem entrar em detalhes mais agudos do que havia sido conversado, as repórteres revelaram que os convidados agiram junto a Bolsonaro para, abre aspas, convencê-lo a reconhecer o resultado do processo eleitoral, fecha aspas. Segundo as jornalistas, o grupo argumentou que o gesto esvaziaria os acampamentos golpistas pelo país e que, abre aspas, Bolsonaro eximiu-se de responsabilidade e disse que não mobilizou nada, então não vai desmobilizar nada, fecha aspas. 30 de dezembro, Jair Bolsonaro realizou a última live do mandato antes de embarcar rumo ao autoexílio em Orlando, na Flórida. Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com bolsonarista o tempo todo. É a maneira da imprensa tratar. Uma imprensa que lá atrás falava tanto em liberdade de expressão e hoje aplaude quando alguém é preso por ter falado alguma coisa, ter duvidado de alguma coisa. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. Mas vamos lá. Acredito em vocês. Acredito no Brasil. Acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas, mas não vamos perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses 4 anos à frente da presidência da República. Aquela live foi o último ato do trânsfuga antes de se instalar em Orlando, numa casa de condomínio alugada por empresários amigos. No Brasil, antes da noite de Réveillon, Dias Toffoli e o procurador-geral Augusto Aras voltaram a se falar. Trocaram informações sobre as fontes militares que tinham. Não registraram nenhuma informação relevante que apontasse para anormalidades nas solenidades de posse de Lula, que cumpriria o 3º mandato presidencial. Os comandantes militares das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, entregaram os cargos ao ministro da Defesa, indicado por Lula, o ex-deputado e ex-ministro do TCU José Múcio Monteiro, dias antes da posse presidencial. Não houve uma transição propriamente dita entre os militares do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, órgão que deveria ser responsável pelo controle de acesso e pela circulação de pessoas no perímetro da presidência e em torno do presidente da República. As personagens que integraram o dispositivo informal de vigilância e ação silenciosa contra as intentonas golpistas de 2021 e de 2022 haviam mudado. Nem as relações, nem os canais de comunicação migraram para os integrantes da nova equipe de governo. Depois da posse, Aras voltou à Bahia, onde passava férias. Alexandre de Moraes viajou para Paris com a família. Dias Toffoli ficou em Brasília. Até o dia 8 de janeiro de 2023, não se falaram. Vamos entrar naquele domingo fatídico. Lula completava 1 semana no cargo e estava em Araraquara, no interior de São Paulo. Augusto Aras estava em Salvador. Pediu licença para levantar da mesa do almoço na casa da sogra. O ex-procurador-geral do Ministério Público Militar, Marcelo Weitzel, ligava para ele no celular.
Doutor Aras, o senhor está vendo o que está acontecendo em Brasília? Augusto Aras respondeu que não estava vendo TV, nem ouvindo rádio, nem navegando na internet. Ligou a TV da casa da sogra em Salvador. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o papel. Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta! Não é fácil, estamos aqui, ó, no Senado, a casa é nossa. O Brasil é do Senhor Jesus! Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. And we're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil, Jair Bolsonaro, smashed their way, have stormed the country's national congress. Stormed by protesters. Stormed the government compound, key government buildings. Já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes. Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já tá no Congresso, Bora! Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. A casa do povo! Estamos dentro! Olha só no palácio aqui, ó! O golpe tinha sido dado. Toffoli e Aras, desconectados do núcleo de poder no governo atual, afrouxaram o clinch e sugeriram a Bolsonaro a rota de fuga para Orlando. Em conversas comigo, durante a apuração do livro O Procurador, cada um deles reivindicou para si a autoria da sugestão de viagem para o derrotado. Acovardado, Bolsonaro enxergava o rito de transmissão da faixa como uma humilhação e não como um saudável ritual da democracia. Como o filósofo Marcos Nobre anteviu na entrevista que deu em 6 de setembro de 2021 e reproduzida no primeiro episódio de Os Golpes do Bufão, a turma que esteve no poder entre 2019 e 2022 não se importava com a eleição. Tentaram construir o roteiro até a ruptura total, e ela se deu no 8 de janeiro de 2023. Mas Lula já era o presidente, legitimado pelas urnas, empossado de acordo com a Constituição. Jair Bolsonaro e seus apoiadores tentavam dar um jab no Estado Democrático de Direito. Escutem a seguir uma criteriosa seleção de áudios enviados a outros oficiais do Exército pelo general Mário Fernandes, o mesmo que na reunião do golpe de 5 de julho de 2022, reproduzida no terceiro episódio desse podcast, diz que vai ser mais difícil, abre aspas, fazer o que tem que ser feito, fecha aspas, depois da eleição. Ele está preso desde 12 de novembro de 2024 por tentativa de obstrução de justiça. Ouçam. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse,
Pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. As sementes do ódio, da intolerância e do desrespeito aos ritos da democracia tinham vingado. Foram semeadas desde 2014, quando o PSDB, derrotado nas urnas, não aceitou o resultado eleitoral e pediu recontagem de votos. Houve recontagem e a reeleição de Dilma Rousseff, quarta vitória nacional consecutiva do Partido dos Trabalhadores sobre o Partido da Social-Democracia Brasileira, foi confirmada. Mas perversidades, recalques, falta de convicções democráticas e de maturidade política levaram parte do país a embarcar na aventura malandra de promover o impeachment sem crime de responsabilidade. Em 2016, Dilma foi deposta. Ali, construiu-se uma cabeça de praia para o desembarque de militares de extrema-direita no centro do poder civil. Era a turma de Jair Messias Bolsonaro, títere das desconsoladas viúvas da ditadura militar. Nunca respeitaram a Constituição, nunca se submeteram à democracia. Por 4 anos, solaparam o ambiente de civilidade e respeito entre os 3 poderes da República. Quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. Em 1985, quando foi sacramentada a derrota dos militares golpistas de 1964, a sociedade brasileira contemporizou com a escória fascista e desumana. Foi um erro não punir os facínoras que impuseram atos institucionais como o AI-5. Em nome da pacificação, deixamos de punir, de julgar, de investigar e de apurar os crimes dos colaboracionistas, os crimes dos jagunços e dos serviçais da ditadura e dos ditadores. Pactuou-se que isso aconteceu para assegurar o processo de redemocratização. Repita-se, foi um erro. O Brasil, onde impera o Estado de Direito, consolidado por anos a fio até 2016, tem de voltar à normalidade. Em 2016, o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade criou as condições para a ascensão ao poder da turma que deu um golpe de Estado sem subterfúgios, sem verniz algum de legalidade. O pacto deu errado porque militares sem senso do que é servir a pátria, sem senso do que é o dever de servir a nação, como o capitão Jair Bolsonaro, como os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno, como o almirante Almir Garnier, como os delegados federais Anderson Torres e Silvinei Vasquez, não foram formados nas academias militares e policiais sob o império da legalidade e do convívio democrático. Todos eles, em vários momentos, trabalharam para subverter a ordem, para solapar o Estado de Direito, para revogar liberdades civis e direitos individuais. Tentaram sacramentar um golpe de Estado nos 4 anos em que estiveram lá. Mas foram covardes. Não queriam pagar o preço da traição.
Restou-lhes surfar na onda do golpe dado em 8 de janeiro de 2023, quando Bolsonaro já não tinha mais o poder formal nas mãos. Não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, como adorava falar, jactando-se de um poder que lhe foi delegado de forma transitória. A traição à democracia e ao país levou esse grupo ao banco dos réus por atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito, por tentarem dar um golpe de Estado, por liderarem uma organização criminosa cuja meta era executar esse golpe, por dano ao patrimônio da União e por deterioração a patrimônio tombado e pertencente à República. É por esse rol de crimes, um consórcio de atentados antidemocráticos, que Jair Messias Bolsonaro e 33 ex-ministros, ex-auxiliares políticos de segundo e terceiro escalões e militares da ativa e da reserva estão no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. Há já um veredito da sociedade brasileira. Não existe espaço para novo pacto de não punição, de perdão, de anistia. As sentenças ajudarão a recolocar o país no caminho da restauração democrática. Esta reportagem é escrita e narrada por Luiz Costa Pinto, da Plataforma Brasília. Apresentação de Marcela Franco. Tem trilha sonora de Gá Setúbal e Luiz Santiago Málaga. Trilha complementar de Arte List. Edição e mixagem de Kleber Araújo, todos da Tímpano Produção e Áudio Design. Agradecemos aos canais Rádio Itatiaia, CNN Brasil, SBT News, Balanço Geral, UOL, Poder 360, Fantástico, G1 e BBC, e aos jornalistas Viviane Costa, Natália Fruet, Camila Veras Mota.